Você já sentiu no fundo do coração aquela sensação de que existe algo maior que tudo que você viveu até agora? Algo capaz de atravessar as dores mais profundas, curar cicatrizes que ninguém vê e transformar o que parecia impossível? No seminário O Amor Pede Passagem, somos convidados a olhar para o amor não como um sentimento passageiro, mas como a força mais profunda do universo, capaz de superar ódio, medo, solidão e até a morte. É uma mensagem que atravessa séculos e culturas, unindo o Evangelho de Jesus à compreensão espírita da vida eterna e da lei de causa e efeito. Quando o amor verdadeiro atravessa uma vida humana, ele não apenas a transforma, ele reescreve destinos. Prepare-se para uma reflexão que vai tocar não apenas sua mente, mas seu coração. Cada palavra a seguir é um convite para você abrir as portas do seu ser e deixar o amor entrar. Assista até o fim. E depois compartilha nos comentários o que mais tocou você. O que seria da sociedade se houvesse um relaxamento dos laços de família? Foi a questão proposta por Allan Kardec aos espíritos ao seu tempo, estudando a sociedade. E os espíritos responderam: uma recrudescência do egoísmo. Efetivamente, hoje, nós experimentamos um grave embate entre o ego, que gera o egoísmo, a egolatria, o egotismo, a egocentralidade, e a perspectiva do espírito, na sua dimensão mais essencial, que fala do eu superior, do eu profundo, do eu crístico, do eu divino. Essas duas perspectivas dimensionais, que estão presentes em todos os seres humanos, elas desaguam no processo da convivência social, desafiando a harmonia, o equilíbrio, que deve reger todos os grupos sociais, posto que ego e eu interior, se não estão alinhados, o ser humano se coloca desengonçado, claudicante, infeliz, conflituoso, e nos seus relacionamentos isso se reflete, nos seus contactos sociais isso se traduz, se amplifica. E se os grupos sociais, eles revelam essa dialética conflituosa, o que não dizer quando o grupo ele é um grupo intimista, que evoca uma convivência mais íntima, menos mascarada pelos papéis sociais, menos envolvidas no status, referendado como um grande valor no contexto social. A família é esse grupo do qual nós estamos falando. É um grupo, portanto, que traduz uma relação que implica numa perspectiva de coabitação necessariamente próxima, intimista, que vai evocar cumplicidade e que fala, portanto, de como cada um se coloca de uma forma mais autêntica, de uma forma mais real e mais profunda. E esse processo de sermos o que somos, ou de nos apresentarmos como estamos na relação com o outro, quando isso se dá de uma forma mais íntima, é natural que aí o grupo seja um pouco mais desafiador do que todos os outros. O centro espírita, por exemplo, é um espaço que você vive algumas horas com os companheiros e pode conter-se, valendo-se da máscara social, valendo-se do verniz civilizatório. Você consegue segurar alguns conteúdos internos na atividade profissional, envolvido em funções muito específicas. Você se protege a partir dos próprios papéis e não deixa tanto que a emoção contamine de uma forma brutal o espaço profissional, muito embora ela venha, mas na família esse processo é visceralmente sentimental, afetivo, emocional. Na família, os relacionamentos, eles evocam,
portanto, as almas naquilo que elas têm de mais visceral enquanto sua constituição. Porque você coabita com elas um dia, vários dias, vários meses, vários anos. E essa coabitação que envolve a maior parte do tempo da sua vida e envolve, portanto, esse desvestir de aspectos que possam nos esconder uns dos outros, faz da família o ambiente, o laboratório que mais é significativo na construção do homem. E que, portanto, é na família, aí na família, que se modela o verdadeiro caráter, os verdadeiros hábitos com que esse primeiro grupo social ele replica para os outros grupos sociais. Então, se há na família um relaxamento dos laços sociais, se a família se fragmenta, é inevitável que os outros grupos sociais se ressintam. Porém, se a família se ajusta, se vincula, se ela consegue estabelecer relações solidárias, fraternais, lidando com aquilo que há de mais real dentro de cada um dos seus membros, temos aí a exportação da cidadania em caráter de plenitude. Temos aí a formatação de um ser humano que vai mais inteiro, vai mais íntegro, para se lançar do seio social, fazendo uma ação que é muito superior à do homem comum, porque não é apenas o cidadão que se coloca, é um homem bom, é um homem de bem, é um ser belo que se faz presente aqui e acolá. Logo, os grupos sociais, eles traduzem num bom tom aquilo que se estabelece no seio de uma família. Se queremos fazer uma grande transformação mundial, se queremos que os povos não possam estabelecer relações beligerantes, se queremos exterminar o Estado Islâmico, nós o faremos quando conseguirmos focar no circuito familiar e fazermos o maior investimento que se pode estabelecer dentro da construção de uma era nova. É construir um homem novo. Este ser novo, necessariamente, ele emerge do circuito da família. Então, a família, esse espaço mais intricado, complexo, e que, por ser tão complexo, tão desafiador, nós nos sentimos muitas vezes impotentes, com a bandeira meio pau, às vezes querendo jogar a toalha, porque as fragmentações, se a família não tem uma boa plataforma diretora para se movimentar, se ela não tem valores e princípios que a possam orientar, é natural, é comum, é frequente que aqueles que ali coabitam estabeleçam litígios, lutas, competições, e é inevitável a ruptura da família e os seus efeitos consequentes para o contexto social. Por isso, quando tratamos de família, nós estamos tratando do cerne da sociedade e estamos falando de nós mesmos, porque não há grupo mais clareador daquilo que somos, não há grupo mais espelhante daquilo que nós trazemos na aula do que a família. Uma sala de espelho como a família, você não vai encontrar em lugar nenhum, porque é ali, na convivência de filho, pai, avô, neto, irmão, com aqueles que se aproximam da posição da parentela, que você vai ter a oportunidade de se entrever, de se enxergar a partir daquele que é o mais próximo de você, o próximo mais próximo, e que muitas vezes não te poupará de mostrar como você é. Se numa viagem para a casa de um amigo no fim de semana nós conseguimos evitar alguma conturbação, se numa viagem de férias de uma semana, de 15 dias, nós conseguimos segurar nossas funções, as nossas tendências, não dá para fazê-lo de forma contínua, tal como quando estamos em família. Por isso, bem-vindo à família. Bem-vindo à família em que você está.
porque ela nasce de uma projeção que vem do mundo subjetivo, do mundo espiritual. Somos nós que alinhavamos aonde nós vamos aterrissar, reencarnar, corporificar. Não tem como mais dizermos assim, eu não pedi para nascer. Às vezes ele suplicou, fez um contrato, assinou em cartório, por assim dizer, no mundo espiritual, dizendo que você gostaria dessa feita, de ter mais uma oportunidade de desempenhar o papel de pai junto a alguém com quem você já se entregou muitas vezes. E você também assumiu a posição de ser um filho, se permitindo mais uma vez ficar aos cuidados de tutores que faleceram no processo educativo com você outrora. E quantas vezes nós agarramos no mundo espiritual, no meio de música, ambiente belo, uma relação de conjugalidade e reafirmamos o propósito de caminharmos juntos numa boa direção, reexperimentando uma conjugalidade que faleceu em inúmeras outras ocorrências encarnatórias do passado. E assim, nós programamos o nosso projeto familiar, que não é uma viagem de férias, que não é uma incursão no País das Maravilhas, que não é uma reencarnação na Ilha de Caras, não. É cara a cara, fazermos o enfrentamento uns dos outros, num processo grupal, experimentando sob o mesmo teto num período relativamente longo, a experiência mais desafiadora que o ser humano pode ter para o seu desenvolvimento intelecto e moral, que é a família. A família. Por isso, nós somos chamados a avaliar quando a nossa família é saudável, ou quando ela não é. E se eu ousasse fazer essa pergunta agora, a guisa de enquete, apenas para os meus referenciais interiores e da minha análise nesta tarde, eu ousaria perguntar se a tua família ela é saudável ou se ela não é saudável. Então eu vou perguntar, quem acha que a sua família é saudável, não estão sendo filmados, pode levantar a mão. Quem acha que é saudável? Ok. Quem acha que não é saudável, levante a mão. Rondônia é promissor, porque é feito de famílias saudáveis, abundantemente saudáveis. Se não, vamos conferir. Uma família saudável é aquela que cumpre a sua funcionalidade obedecendo algumas leis, entre as quais duas são vitais, que à guisa de comparação nós vamos evocar o nosso sistema gravitacional para poder estabelecer didaticamente a comparação acerca dessas duas leis e favorecer a nossa compreensão. Você está sentado aí porque a Terra tem uma massa que segura você sentado na cadeira. E ela tem essa massa que se equilibra com o movimento que ela faz em torno do seu próprio eixo, que nós aprendemos lá quando estudávamos, que é o movimento de rotação. Esse movimento da Terra em torno de si, ele nos permite um equilíbrio, porque o movimento de rotação, quando a Terra gira, a tendência de quem está na superfície é ser projetado para a atmosfera. E esse movimento se contrabalança a esse processo centrífugo, a essa força centrífuga, a massa que faz a atração de tudo que está na sua crosta, na sua superfície, através da sua pulsão gravitacional, que chama para o centro dessa massa que é a Terra, que é a força centrífuga. Então a força centrífuga e a força centrífuga são duas forças que se equilibram, e a natureza é bela. Porque se a Terra girasse um pouco mais veloz de 24 horas, que é o que faz o dia, nós não poderíamos ficar aqui, nós seríamos cuspidos para a terra-esfera. Porque a força que nos projeta para fora, a força centrífuga, ela seria maior do que a força de atração. Mas se ela girasse um pouquinho menos veloz, e portanto se o dia ele fosse um dia mais longo, porque ela girasse mais lentamente, mais longo do que 24 horas, então nós experimentaríamos um fenômeno curioso. Nós não
conseguiríamos nos movimentar, sequer levantar o braço, porque a força de atração seria tão intensa que nós não teríamos força para levantar o braço. A força centrípeta seria superior à força centrífuga. O dia seria longo, mas nós não poderíamos experimentar, porque não poderíamos levantar da cadeira, não poderíamos caminhar, porque essa força nos chumbaria na terra. Então veja que é um equilíbrio. Se o dia fosse mais curto, nós seríamos cuspidos para fora. Se fosse mais longo, nós ficaríamos grudados na terra. Porque ele é de 24 horas, é porque essas forças se equilibram. O tamanho da massa e o tempo que ela gira, a velocidade com que ela gira, equilibra essas duas forças. Essa é a pegada da terra. A mãe terra nos agasalha no seu seio e permite que a gente deite, levante o braço, faça a cabeça, ande, dê um salto, possa com o avião subir. Não conseguiríamos fazer se essa massa que é a terra não tivesse o equilíbrio desse movimento em torno do seu próprio eixo. A força que projeta para fora se equilibra com a força que se projeta para dentro. É lei da natureza, que faz com que permite que o vegetal possa crescer, porque senão o vegetal não poderia crescer, porque essa força seria esmagadora. Assim é a família. A família, ela tem duas forças. Uma que nos prospecta para fora da família, a força centrífuga, e uma, a força centrípeta, que nos projeta para dentro da família. A força que nos projeta para fora da família é a força que diz que você tem que ser você. Você tem que ter nome dentro da família. Você tem que ter a sua cara, de que você não é alguém repetido dentro da família. Você não é uma segunda edição de uma primeira, mesmo que você seja gêmeo univitelinho. Você é você, com a sua característica peculiar, singular. Você foi criado pelo divino numa edição única, inédita. Quando nós nos compreendemos assim, nós compreendemos que cada ser humano ele tem a sua especificidade. E quando ele nasce na família enquanto filho, ele nasce para ser ele e não para ser uma mera cópia do pai ou da mãe. Mesmo que este pai e esta mãe lhe coloquem um nome igual ao dele, o que é habitualmente, do ponto de vista psicológico, inadequado. Porque ser filho já é muito difícil ser diferente de pai e de mãe. E ter o mesmo nome aí é muito difícil o filho ser ele mesmo, como nós vamos explicar. Então, a força que nos prospecta para fora quer dizer, seja você dentro da família. E você é você a tal ponto que um dia você será capaz de emancipar-se e criar uma outra família, replicando aquela família de origem. Mas seja você equilibrando-se com uma força que puxa você para a família, que se chama a força de pertencimento. Ou seja, a família que nos convida para viver o processo da unidade. Eu sou eu, mas eu pertenço a essa família. Eu tenho um nome, Alberto, mas eu tenho um sobrenome, Ribeiro, do meu pai, da minha mãe, e Almeida, do meu pai. Eu pertenço a uma família. Eu pertenço a pai, uma perna, e mãe, outra perna. Ninguém consegue se levantar grandemente se não honra a sua origem. Essa origem de ter uma perna, de ter a outra, ou seja, de ter um sobrenome, significa dizer, me implica dizer que eu pertenço. Eu não sou alguém solto. Eu não sou um Alberto Continho, eu sou um Alberto Ribeiro de Almeida, porque tem um Alberto de Souza Freire, porque tem, e assim vai, cada um com a sua cara e com a sua origem, caracterizando o pertencimento. Então uma família ela é saudável quando ela consegue juntar essas duas leis. Os seus membros, cada um é um, mas eles são pertencentes, unidos, agregados, formando um núcleo familiar, como a minha mão. A minha mão, nenhum dedo é igual ao outro. Todos eles são diferentes entre si, mas todos eles estão agregados na palma da mão. Ou seja, nós somos cada um, mas pertencente à família. Essa relação de pertencimento, ela nos dá a dimensão efetiva de que nós somos unidos, de que nós estamos juntos. Nós não somos
um amontoado, um agregado. A revelia, diríamos assim, do nosso gosto, do nosso arbítrio. Nós escolhemos pertencer porque escolhemos honrar os nossos sobrenomes. Mas para honrar os nossos sobrenomes e para pertencermos à nossa família, nós não deixamos de ser nós. O indicador é diferente do polegar, que é diferente do dedo mínimo, que é diferente do anelar, e assim sucessivamente. Assim, uma família que ela é saudável é aquela onde cada um pode demonstrar o seu jeito de ser e consegue coadutar juntos, sem processos conflituosos. Quando uma família ela é demasiadamente vinculante, ela procura manter uma união de uma forma opressora, o que acontece nos dedos, eles ficam assim. É uma família mutilada. Os seus membros não têm cara. Eles são como uniformizados. Eles são como se pertencesse a uma organização militaresca. Ou seja, eles são tudo mais ou menos iguais. Uma família que oprima os seus membros a partir dos pais, com leis, porque vocês não sabem ou sabem, a família é regida por leis. Elas não estão escritas, mas elas são mais vivas do que as leis da nossa Constituição. O seu pai e sua mãe não podem ter desencarnado, mas até hoje, as leis que ele esculpiu dentro de você, você não consegue ser vivo. A movimentação dentro de uma família, ela é gerida por regras, leis, que não são escritas, mas que estão determinadas dentro de você, elas são esculpidas dentro de você, e podem ser reescritas e devem ser reescritas a cada dia. Você vai ajustando essas leis, mas a família não é um grupo de pessoas que se reúnem embaixo do mesmo teto. A revelia não, há uma organização, há leis, que é diferente da família do lado, que é diferente da família do vizinho, do condomínio, do apartamento de cima, do apartamento de baixo. Cada um possui as suas leis, e essas leis que são estabelecidas pelos pais, se elas são muito rígidas, a família fica unida, mas fica com os seus membros sem carne. Ou seja, os seus membros são esmagados por leis que são despóticas, que são demasiadas, que são muito rígidas. Então todos torcem pelo Pai Santo e Belém do Pará, que é o melhor time, é verdade, mas não precisava todos ser do bem. Podia alguém ser mais ou menos do bem torcendo o outro, pelo Remo, pela Tuna. Lá em Belém tem poucos times. Então, quando eu obrigo todo mundo a torcer pelo mesmo time, eu estou dizendo que eu não dou chance que cada um seja do jeito que é. Quando todo mundo tem que pensar como eu penso, eu estou negando a individualidade de cada um. Porque cada um é como é. Eu dou, imprimo os valores, princípios, gero o processo de educação, mas cada um veste esses valores do seu jeito. Mas se eu imponho, eles vestem, mas vestem só estereotipadamente, só exteriormente. Eles não são como eu estabeleci, mas eu os esmaguei. Aí eu digo que a família é unida, mas ela não é uma família, é um quartel. No quartel, o general conduz os seus soldados, os soldados fazem movimentos todos iguais, parte de continência todos iguais, marcham todos iguais, porque são soldados. Mas o regime de hierarquia funcional que tem no quartel é como o quartel, não é como a família não merece ser regida assim. Porque se for regida assim, ela terá só sobrenome. Ela não terá nome, os seus membros não terão nome. Ainda que tenham, eles não funcionam com a liberdade criativa de poderem ser o que são. Vão ter as profissões que os pais vão definir. Não, vocês vão trabalhar na empresa, porque a empresa, a ideia, todo mundo vai trabalhar na empresa. E o que acontece com a empresa na segunda geração, não precisa nem ser quando na terceira, vai à falência. Porque ninguém, não são os 5 membros daquela família que são comerciantes. Tem que trabalhar na empresa do comércio, que é comerciante, mas o outro quer ser artista. O que é que um artista? Só se ele fizer artistagem dentro do comércio, mas ainda assim a receita vai em cima dele. Então é natural que essa família ela vai ter muitos problemas,
E aquele que não é comerciante, que vai trabalhar no comércio, porque o pai determinou que todo mundo vai ter que ser comerciante, esse vai ser muito infeliz, muito embora possa ter a princípio muito dinheiro. Porque ele não é ele não escolheu como vocação ter aquela profissão. Foi o pai que impôs aquela profissão. Então é necessário compreendermos que o lar não pode ser regido por leis sufocantes, rígidas, porque senão não dá a oportunidade de cada um se mostrar tal qual é, na sua singularidade encarnatória. Mas se as avessas, a lei que deve predominar dentro do lar é cada um por si e ninguém por todos, esse lar, ele vai ser apenas dedos, ele não vão estar interconectados. Eles serão um lar assim, cada um do seu jeito, mas não tem vínculos, é como se fosse uma pensão, cada um entra num buraco, não se relacionam. E o jeito de funcionar de uma pensão é como ser pensão, mas não ser lar. Então, esse lar, que apresenta leis frouxas, difusas, esse lar que não tem regras claras, e que cada um funciona do jeito que bem entende, porque não há uma regência de função numa hierarquia funcional nenhuma, ou seja, cada um por si de todos, esse não é um lar que funcione bem, ele é um lar doente, aonde predomina o individualismo, aonde cada um procura apenas os seus gostos, as suas vontades, mas não há a interação, não há solidariedade, não há fraternidade. Tem nome, mas não tem sobrenome, não tem publicidade, porque a lei que rege esse funcionamento, ela não está adequada. Facilmente os filhos se despertam, saem do lar, mas eles não sabem porque eles se emanciparam, eles saem porque são cuspidos, ou seja, eles não se sentem atendidos no lar, então eles procuram um lar substituto, casam precocemente, viajam para outro país procurando de alguma forma um lar em algum lugar, eles não se sentem pertencentes a um lar. Adotam o lado dos amigos e passam a viver mais na casa dos amigos do que em casa, porque a casa dele não é um lar, é um espaço onde às vezes ele dorme, mas ele passa a dormir mais na casa dos vizinhos, dos amigos. E às vezes o vizinho, que é o amigo que mora no mesmo prédio, no mesmo condomínio, está ali a 30 metros, mas ali tem um lar, e ele vai beber naquele lar que ele não tem no seu lar de origem. Então, uma família saudável, ela tem leis que regem o seu funcionamento. Se as leis são muito rígidas, a família adoece. Se elas são muito frouxas, a família adoece. Há uma descompensação dessas leis que funcionam, uma chamando para a união e a outra chamando para que cada um possa manter a sua diferenciação. Precisamos estar juntos, mas ser diferentes, ou seja, a diferenciação dos seus membros num processo de união é que faz uma família feliz. E eu não estou falando só de filhos e pais, eu estou falando do casal. Um bom casal não é aquele que um é igual ao outro. O que é que você quer tomar sorvete? Aí o esposo responde pela esposa, ela quer tomar açaí. Ela nem fala, ela nem gosta. Aí a gente pergunta, você quer tomar açaí? Ela olha para ele e fala assim, porque ela quer como se seria o que eu vou tomar. Ela não tem gosto, ela é o que o marido quer que ela seja, ou ele é o que a esposa quer que ela seja. Eu não perguntei para ele, eu perguntei para ela, o que é que você quer na sorveteria? E ela não responde, porque quem responde, um anda na relação e encolhe o outro, e o outro não pode ser ele. Nós vamos para as férias para tal lugar e assim. Quem foi que decidiu das férias? Quem foi que decidiu o show? Quem foi que decidiu qual é o filme que nós vamos assistir no cinema? Foi ele, porque ele domina. Você quer isso? Aquela cara gosta, concorda, porque é dominada por ele ou dominado por ela. Quando um casal, um não respeita o outro, há uma disfuncionalidade conjugal. Porque o bom casal é aquele no qual eu sou eu e tu és tu. E juntos formamos o nós. Mas o nós não nega a relação eu-tu, como diria o grande filósofo judeu Martin Buber. A relação eu e tu e o
significando que o eu é diferente do tu e, reciprocamente, essa verdade se impõe. Logo, quando no casal um engole o outro, há uma relação de dominação ou de dependência, no qual um domina e o outro obedece. Um bom casamento é aquele no qual, dentro da família, cada um tem a sua cara. Eu não preciso torcer pelo mesmo time para me dar bem conjugalmente. Eu não preciso ter os mesmos gostos. Eu não preciso ser tão racional quanto ele é, por exemplo. Nem ele precisa ser tão emocional quanto ela é. E porque são diferentes, não dá certo? Não dá certo. Porque um relacionamento de conjugalidade, ele não é porque são dois parecidos, dois iguais ou quase iguais. Porque imagine dois ditadores iguais, o esposo mandando e a esposa mandando. Como é que é? Os dois ciumentos mórbidos. Como é que seria essa relação? Daí a fala popular, dois bicudos não se beijam, não se abraçam. Então, esse processo significa dizer de que um bom casamento é um casamento no qual nós somos, cada um, mantendo a sua cara. E alguém pode já estar se perguntando, então é coisa diferente, não necessariamente não. Porque a diferença não implica que o relacionamento conjugal dentro da família seja funcional e seja saudável. A gente pode ser diferente, mas a gente faz da nossa diferença uma briga, um litígio. Se ele é racional, ele impõe à parceira que é emocional a ditadura da razão, ou, no inverso, ela impõe a ele a ditadura da emoção. Emoção e razão, quem é que está certo? Quem é melhor? Porque um é emocional e o outro é racional. É o esposo, suponhamos esse exemplo, é a esposa que é emocional, porque se você perguntar para ela quanto vale essa peça de roupa, ele olha na etiqueta, vê o preço e não vale. Porque não cabe no orçamento dele. Ela olha e se vale qualquer preço em 10 vezes no cartão. Porque essa roupa veio exatamente da China, o tecido dela é tal, e essa estampa eu nunca vi em lugar nenhum, então vale e está barato. Quem dá razão? Quem tem razão? É ele que diz que não cabe no orçamento, ou ela que diz que nunca mais vai ver aquela estampa em lugar nenhum e é capaz de correr de Lisboa, se não levar aquela. Então, os dois são diferentes, todos os dois têm razão. E a forma de articular a razão é que faz com que ele seja um bom casal. Um bom casal não é aquele que pensa igual, que funciona igual, é aquele que funciona harmonicamente. Porque todo casal, eles têm diferenças entre si e tem coisas semelhantes entre si. Ninguém é só diferença ou só igualdade. Enquanto casal, nós apresentamos aspectos que são parecidos, gostamos de suco de cupuaçu e não gostamos de suco de maracujá, por exemplo. Temos um gosto meio semelhante ali no suco, mas na alimentação eu não suporto comida condimentada, eu adoro comida indiana condimentada. Eles são, no próprio alimento, eles têm semelhanças e têm diferenças. O que faz um bom casal ser bem acasalado não é porque predominam semelhanças ou predominam diferenças, é porque predomina a amorosidade que faz articular bem as semelhanças e que faz articular bem as diferenças. Porque se não houver amorosidade, aquilo que é semelhante num e no outro funciona como um mecanismo competitivo para ver quem é mais. Por exemplo, se os dois se afervoram no cuidado com a aparência, um vai querer ser mais belo que o outro, mais sarado do que o outro. Os dois estão doentes, ficam brigando quem é mais que emagreceu quantos gramas, quem é que vai fazer uma intervenção estética para diminuir um colote aqui, uma gordurinha ali, quem vai ajeitar o cabelo, e ficam brigando entre si. Por quê? Porque não tem amorosidade bem articulada. Ficam brigando quem é mais bonito, ou então quem tem mais amigos, ou quem ganha mais dinheiro, ou quem é mais amado pelos filhos. Eles fazem da semelhança uma disputa. E se não tem amorosidade, naquilo que é a diferença, eles fazem uma competição. O racional quer mostrar que a racionalidade é melhor, e a mulher que é emocional quer mostrar que a emocionalidade ela é o valor que deve ter prevalência, quando na verdade não é assim. É porque não há amorosidade, cada um se fecha
na sua trincheira para tentar impor ao outro o seu jeito de ser. Logo, quando nós percebemos que há morosidade, as pessoas silenciam a competição naquilo que são os aspectos semelhantes e articulam as diferenças na troca. Eu aprendo com você e você aprende comigo. E naquilo que é semelhante, eu apoio você e você me apoia. Você veja que mudou completamente o design da interação. Se não há amor, eu discuto com você. Se há amor, eu apoio você nas semelhanças. Nas diferenças, se não há amor, eu quero provar para você que eu tenho razão. Mas se há amor, eu quero trocar com você as nossas razões para que nós dois possamos crescer um com o outro. Então, um bom casal, dentro dessa família saudável, é aquele que articula uma boa conjugalidade. Que quando vai ao shopping, é bonito ver um casal indo ao shopping, só o casal e seus filhos, porque a gente logo vê se eles são saudáveis ou não. Como é que você vê que um casal é saudável no shopping? Você vê se eles estão ali de mão dadas, não é verdade? Mas às vezes a mão dada é ele que está segurando ela, para que ela não vá para a loja. Ele segura firme, porque se ele largar a bichinha vai, se perde. Então ele segura, a gente olha para o casal todo sono, ele não deixa a mão dela por nenhum momento, ele agarra ela. Não, olha para frente, olha para frente. Ele quer que ela para frente. A gente olha e fica encantado, fica com inveja, porque meu marido faz assim, minha esposa faz assim, nada. Eles estão tentando segurar o outro, porque o design que faz os casais funcionar são os casais que são diferentes, ou naquilo que eles são diferentes, fazem com que o seu jeito de se colocar nos espaços sejam diferentes. Se no shopping citado vamos se trocar uma peça de roupa, qual é o design, por exemplo, do esposo que é racional em relação à esposa que é emocional? O esposo que é emocional, ele tira uma reta entre a entrada e a loja onde ele vai trocar roupa. E ele vai na reta, porque o menor espaço entre dois pontos é uma reta, segundo ele. Ele segue e vai que vai. E ela, se ela é emocional, se a loja ela vai por aqui, vai fazendo um circuito em elipse, serpenteando todas as lojas, e o último lugar onde ela vai desaguar é naquele ponto, depois de ter feito um Cooper. É natural que ele chegou lá, trocou a roupa em 5 minutos. Não, 35 foi muito, 34, 35 foi pouco, 36. Ele nem veste, ele já põe na praticidade dele. Não precisa tocar a sacola, mesmo a sacola. Quando ela chega bem, você não sabe. Que choque, mano. O bem, você imagina quantas promoções tem na loja, quantas liquidações de marido tem na loja. Ela vai falar e vai ter conflito. Então, se você já sabe que é assim, se o casal é saudável, ele já sabe. Diga bem, siga o seu caminho e nós vamos nos encontrar no infinito. É aquela loja, põe a cafeteria e diz para ela, meu bem, depois de trocar coisa, eu sei que você vai demorar um pouquinho, fazendo uma indução, para ver se ela reduz o tempo. Nós nos encontramos na cafeteria, ele leva o Paulo Estevam, e começa, vai dar tempo. E a bichinha fica livre, feliz, porque tem um marido especial, que vai ver as redações, se liquida os cartões de crédito, vai, chega na loja, não encontra o marido, será que ele já veio? Ela se pergunta ainda, não foi a cafeteria, chega lá, ele está feliz, lê o jornal, está no Facebook ali, já ampliado no Wi-Fi, está conectado, e ela chega feliz, e pronto, acabou, morreu. Se ela quiser impor que ele vá para as lojas, ele vai ter um infarto do miocárdio na primeira curva. Porque cada loja, ela não quer só parar e olhar, quer entrar e pegar, e quando ela pega, ela se contamina. Ele sabe que ela tem experiência, porque ela não é só uma pessoa emocional, ela é senestésica, tudo que ela tem, ela gosta, ela vai levar. Então, se eu não ver, você se trata, mas você não foi, eu vi só um pouquinho, não tem só um pouquinho. Provou do veneno, então pegou, a pessoa que já está lá dentro te conhece, gostoso, né? Aí
palavras que vai vir uma sucessão de palavras que é inevitável, mesmo que a pessoa não tenha compulsão, porque se tiver compulsão, aí acabou mesmo. Então, a diferença não é ela que determina nem a semelhança, que o relacionamento de conjugalidade é saudável, mas é como nós articulamos a diferença e a semelhança, e assim se dá dentro do lar com os filhos. Nós não somos felizes porque todo mundo pensa igual, porque todo mundo gosta das mesmas coisas, porque todo mundo levanta. Tem um que gosta de levantar cedo, tem um que gosta de levantar tarde. Não tem isso? É como na ciclagem sexual, da interação sexual do casal. Tem um que gosta de ter um relacionamento ao anoitecer, tem outro que gosta ao amanhecer. O problema é se um odeia os horários opostos, e aí vai ter um conflito, vão ter que mediar isso. Mas os filhos não são obrigados a acordar felizes todos. Tem um que acorda mal-humorado, parece que ele fica incorporado até o jogo da manhã. Não dele. E tem um que levanta 6 horas, já fica cantando, assobiando e acordando o outro, que não gosta de acordar. Ele está assustando uma vida exclusiva, acorda assobiando. Todos têm razão. E dentro das suas razões, nós vamos mediando para que a família ela possa coexistir saudavelmente, obedecendo às tuas leis. Estamos juntos, mas somos diferentes. E para que isso funcione bem, a família saudável tem leis que devem ser claras, nítidas e flexíveis. Toda família saudável, as leis são claras, não são rígidas nem difusas. Elas são flexíveis, elas não são nem duras nem permissivas. Quando uma família funciona permissivamente, nada funciona bem. E quando funciona rigidamente, nada funciona bem. Uma família saudável é aquela, portanto, que se coloca numa perspectiva de clareza das leis que regem o circuito familiar. Se você entra numa casa e a porta caiu e não colocar a porta no lugar, cuidado. Se não tem porta, tem algum problema, porque porta significa limite. E toda família que não estabelece os limites com clareza, não funciona bem. Então a porta, ela fecha e abre. É uma porta, não é uma parede. É uma porta, não é um espaço, não é um vão, não é uma cortina. E se houver uma cortina, que bom, é uma cortina. Mas você não coloca uma cortina no quarto do casal. Porque a intimidade sexual do casal é do conjugal, não é do parental, de pais e filhos. Então tem que ter porta, para que a porta seja fechada. E por isso os filhos não podem dormir com os pais ad eterno. Eles dormem, tudo bem, então se curam, perturbação espiritual. Quando acordar com pesadelo, dorme. Beleza. Mas o filho que dorme entre o casal ou no quarto do casal está complicado. Porque há uma mistura de 3 subsistemas que não devem acontecer e que devem ter limites claros, precisos. Todo lar é um sistema que tem 3 ambientes, 3 subsistemas que interagem entre si. Conjugal, que diz respeito ao homem e à mulher enquanto relacionamento esposo e esposa. Dessa esfera, os filhos não têm que meter o bedelho, eles não têm que dar palpite sobre a frequência sexual dos pais. Ele não tem que estar na confusão de pai e de mãe, porque ela está com ciúme dele, ou ele com ciúme dela, porque no restaurante estão olhando para um lado onde tem gente. Isso é uma encrenca do esposo e da esposa, não é dos filhos. Quando os filhos começam a se meter, ou alguém puxa o filho para se meter e manda a filha, vai vigiar seu pai, vai vigiar o seu pai, ela vai funcionar como esposa, a filha vai funcionar como esposa. Sai com o pai do carro vigiando o pai. Ela saiu do sistema do lar que ela deveria pertencer, entrando no subsistema da conjugalidade, do qual ela não deve fazer parte. Quando nós fazemos isso, nós estamos implementando uma disfuncionalidade familiar. Porque filho nenhum tem que vigiar o nome do outro cônjuge, o outro, porque o outro pode ter um relacionamento extra, o outro não sei o que, o outro tem, eu quero vigiar. Porque quando eu meto isso, eu estou contaminando aquele filho e as repercussões às vezes vão se refletir lá na conjugalidade dele, como eu vejo cotidianamente nos processos terapêuticos familiares e tratando as pessoas individualmente. Ao lado do sistema de
Tem o segundo subsistema, que é quando você tem o primeiro filho, e você é pai e é mãe, chama-se subsistema parental. Eu sou mãe, eu sou pai, e o garoto que nasceu, a garota é filho. E o terceiro subsistema, quando nasce o segundo filho, forma-se o terceiro subsistema, que é o sistema da relação entre irmãos, que é o sistema fraternal, ou seja, a relação de irmão com irmão, muito saudável dentro de uma família. Esses três sistemas, eles precisam ter fronteiras muito claras, para que eu não me misture com eles e não abra mão da posição que eu tenho que ocupar dentro do lar, funcionalmente saudável. Se eu saio da posição de pai para ser apenas mais um filho na família, misturo com meus filhos, com seus irmãos, e tenho a minha esposa como se fosse a nossa mãe, esse lá está muito confuso, vai ter problema de conjugalidade, vai ter problema de um exercício da autoridade dentro de casa. Pai tem que estar no lugar dele, mãe tem que estar no lugar dela. É como se fosse assim, os cônjuges aqui em cima, protegidos dos outros dois subsistemas, mas ligados, pai e mãe logo abaixo, e os filhos aqui abaixo. Os filhos, portanto, interagem com os pais, mas não interagem com os cônjuges. Ele não deve se intrometer nos cônjuges, se miscuir nos cônjuges. E os irmãos entre si se relacionam aqui. Todo lar que funciona bem, ele tem claramente essas regras estabelecidas. Quando o cidadão vai dirigir, não é a filha que vem ter sentada ao lado dele, ou o filho sentado ao lado da esposa, é no lugar do banco de trás do carro que isso se estabelece. Porque a filha, e eu vi isso na minha família claramente, a filha mais velha, apaixonada pelo meu irmão, ex-esposa dele na encarnação, numa triangulação amorosa perigosa que foi na outra existência com a atual esposa do meu irmão, e logo ela queria ocupar o lugar de quem? O lugar da mãe. Então, quando chegava no carro, ela entrava na frente para ver se colava. O meu irmão adorava um ou outro. No inconsciente dizia assim para as duas. A minha cunhada chegava, via e disse: oh, nesta encarnação eu sou esposa, para trás. Ia para trás. Ela fazia o enquadramento adequado, ia na frente, não, deixa ela aí. E o meu irmão fazia cara de paisagem, olhando para frente, mas não se meter na briga das duas, porque ele estava encrencado desde o passado. Então agora era meio intruso dizer para um ou para outra como se deveria fazer, mas deveria. A sua mãe aqui na frente, você vai lá atrás, você é minha filha, porque há muitos problemas de relações incestuosas e às vezes de processos reais de intromissão sexual, processos incestuosos que desaguam em relações de estupro, em função de se estabelecer muito mal essas delimitações daquele que é o pai e a mãe em relação aos filhos, com espíritos que foram no passado amantes, que foram estabelecendo relações muito perigosas, apaixonantes e desequilibrantes, e que vêm para se equilibrar agora. E se você não tiver um cuidado, corre o risco de haver a não observância dessas regras, dessas leis, desses sistemas. Você se mistura, acorda no inconsciente profundo aquilo que está lá para trás, e aquilo que Freud analisou na triangulação amorosa, que é muito maior do que aquilo, a luta da reencarnação, se transforma numa tragédia. Porque aí o pai se apaixona pela filha sexualmente também, e ela por ele, e às vezes fica uma relação sexualizada, com graves prejuízos psicológicos para a família, especialmente para a filha. A gente pensa que isso não acontece, né? Mas consulto os terapeutas, os psicólogos, os psicanalistas e vejo quantas coisas acontecem. Aliás, esse drama das relações pedófilas, elas acontecem entre os parentes, não acontece fora. Não. Então, nós precisamos dar essas referências para que a família possa, unida, força de união, e a força de diferenciação, de emancipação, assegurando que cada um seja um, ao ponto de que quando a criança se transforma em jovem,
Ela vai viver aquela experiência de 10 anos no parto. A adolescência é um parto que dura 10, 12, 14 anos. Aonde vai nascer quem? O adulto. E quem é o adulto? O adulto é alguém que se diferenciou psicologicamente, ganhou autonomia emocional, portanto, agora não mais depende dos pais como dependia, quando era filho criança. Ele, economicamente, ele pode se bancar, ou seja, ele está com condições de ir se emancipando através da diferenciação, ele construir o seu próprio lar. É uma encrenca o adolescente, ao ponto de nós dizermos coloquialmente que é o aborrecente, uma clara ignorância do que seja a adolescência. Porque é natural esse movimento de mudança do adolescente, e é natural os ruídos de comunicação e os atritos que necessariamente não são ruins. Porque um adolescente que senta muita vontade dos pais, ele vai ficar infantilizado. E se os pais pegarem muito forte o adolescente, ele contê-lo, ele corre o risco de não amadurecer. Mas se os adolescentes, esse é o caso do exemplo da família rígida, se for uma família muito permissiva, uma família tipo pensão, o adolescente, os pais não estão nem aí para o adolescente vão vivendo bem, como eles bem entendem, corre o risco do quê? O adolescente pular do ninho antes do tempo e ser comido pelos predadores, quais as aves que ainda não têm plumagem. Então, os pais têm que segurar o adolescente, mas não prendê-los completamente. Os adolescentes normais, eles têm que fazer um movimento de prospecção, de emancipação, no grau de diferenciação que eles estão elaborando nesses 10, 12 anos para se transformarem no adulto. É nessa fase que ele muda de tipo de futebol, é nessa fase que ele vai colocar um piercing, contrário aos pais. Eu vi essa semana, o adolescente colocou um piercing no nariz, em decisão. Teve muito conflito em casa, não. Foi até surpreendente, eles deixaram. Tiveram que arrancar os pais, porque eu sabia dessa história já. E o pai está com câncer hospitalizado. Ó, o cara está com câncer, está preocupado com piercing no nariz do garoto. Ele simplesmente achou feio. A mãe disse: eu lamento muito, meu filho. A irmã disse: nossos pais não vão aceitar nunca. A irmã disse: o garoto veio, depois de negociar um pouco com os pais, muita resistência, botou o piercing aqui no nariz. E você, como é que está? Está achando? Ah, eu achei lindo. É sua namorada? Ah, maravilhoso. Olha, a namorada da idade dele, deixa eu ver. Belo. Um piercing horrível vem aqui. Que vai tirar, depois vai tirar, mas ele precisa colocar. Quando ele coloca, ele está dizendo assim: eu posso ser eu não sou o que os meus pais querem que eu seja. Eu não estou dizendo aqui, por favor, os pais e os filhos não me entendam desse jeito, de que tudo que o filho pediu, os pais não vão fazer, os pais vão aquecer. Ele vai fazer uma tatuagem, vai tatuar o meu corpo inteiro, porque agora eu quero ser um homem cobra. Não deixa, isso é uma maluquice. Depois que ele se transformar um homem cobra, ele vai se suicidar quando passar o tempo do homem cobra. Ele vai ter um outro homem que possa surgir em cima das tatuagens. Mas impedir que a menina faça uma tatuagem onde ela não enxerga, só enxerga os pais, que é sempre nas costas. Deixa ela fazer a tatuagem, mas vá negociando, minha filha. Passa um tempo. Eu vejo meu sobrinho foi assim, porque queria furar o lóbulo da orelha. E a minha irmã segurando. Lá no dia, sabendo do conflito, preguei 2 brincos, que era aquele de colar, nas minhas orelhas e entrei em casa com um brinco. Vocês imaginam, né? Quando ele me viu, 18 anos, tio, repetiu o sorriso dele se iluminou, que era a chancela para que a mãe pudesse deixar que ele colocasse o brinco no olho dele. No olho da mãe e no lóbulo da orelha dele. Aí disse: deixa eu ver, tio. Aí eu vou deixar, porque ele queria conferir se eu tinha furado a orelha. Aí saía atrás de mim e eu saía correndo em torno da mesa para não deixar de sair. Não tinha possível, cara, não tinha possível. Tá ainda doendo. Na brincadeira, como se tivesse feito, até que ele conseguiu chegar. A minha mãe, quando viu aquilo, disse: eu não tive filho para isso. E de repente ele viu que de fato era só colada, ela tinha dado onda com ele, especificamente com ele. Eu fiz isso exatamente para mexer com ele. Pergunte se hoje ele tem. E a minha irmã
mãe, estrutura familiar, ele não está fazendo isso porque ele é do mal, porque ele está dominado pelo obsessor, porque... Não, ele está porque ele quer ser ele. E você segura o que é essencial e solta aquilo que é periférico, mesmo que seja horrível. Mas é reversível, basta tirar. Vai soltando. Se você disser não para tudo, o filho se infantiliza, ou você tem um problema grave de rebeldia. E se você disser sim para tudo, ele vai fazer coisa e depois vai dizer, deixou, você tinha que ter pedido para fazer isso. Ele vai dizer isso para você. Porque eles fazem coisas horrorosas. Nessa fase é uma fase do livre atirador, eles fazem várias tentativas. E você vai monitorando e segurando o que é essencial e largando o que é periférico. Quando você larga o que é periférico, ele se afirma. E ele tem a certeza de que ele é ele. Ele não é uma cópia do pai cujo nome ele tem igualzinho, sendo que ele é Júnior, filho. Ele é ele. E isso é saudável do ponto de vista psicológico. Porque ele está se diferenciando do pai e da mãe. Ele está procurando ter a sua própria identidade, e isso é saudável para o espírito que reencarnou no seu processo de amadurecimento. Então a relação com o adolescente é que alguém que empina uma pipa. Se você larga a linha, a pipa cai. Se você segura, não deixa sair a linha, o que acontece com a pipa? Ela não solta, por mais vento que tem. Então você solta um pouco, você vai cair, você puxa um pouco, é a liberdade. Você puxa, pega o vento e você solta, é a responsabilidade que empina, você solta. E nesse jogo de largar um pouco, se dá um pouco mais de liberdade, segurar, puxar um pouco a liberdade que o adolescente ainda não consegue ter, você percebeu isso? Você puxa um pouco, você vai dando tempo para que ele vá ganhando altitude, portanto, amadureça e possa ganhar a idade adulta sem sequelas graves que a adolescência pode gerar. Seja porque você segurou muito, seja porque você soltou demais. A linha com que você se vincula ao seu filho é a afetividade, não é o cipó, o cinturão. Ninguém segura filho com peia. A gente segura com a autoridade, mas a autoridade, que não deve ser autoritária, ela se afirma na mesma autoridade que Jesus nos ensinou ao seu tempo, na afetividade, na amorosidade. O pai de meu filho, por favor, não. Não, mas meu filho, por favor. Ele não precisa gritar, berrar, não. Ou então fazer como as mães fazem, mas logo começa a decolar. Ai, você morre. Vai, tô morrendo. O filho não gosta de ver mãe morrer, sobretudo se ele é o assassino. Aí ele segue logo, ele não vai naquele dia, mas no outro dia ele vai. Mas no outro dia ele vai escondido. E quando ele voltar, tá vendo? Mas aconteceu nada. Aí não vai ter tempo mais tempo ele fala. Mas mãe que não tem autoridade começa a despedir. Estou sentindo uma falta de ar. E se ela explica, estou sentindo uma aproximação. Estou sentindo uma aproximação. Aí ela vai dizer que é o obsessor dela. Eu acho que eu sou obsessor. Estou me sentindo mal. Ou então ela incorpora no guia. Meu filho, estou sentindo o seu guia me envolvendo. Ele está dizendo para você não ir. Aí ele percebe logo que é chantagem. Porque ele, quando percebe que é chantagem, ele também começa a sentir uma aproximação espiritual do guia dela. Mamãe, eu também estou sentindo uma aproximação, é o seu guia. Ele está dizendo que eu devo ter mais liberdade para que eu possa amadurecer. Vai ser uma briga dos guias. Os pais arrumam as estratégias, ao invés de fazer a educação pela via da amorosidade e da transparência, eles usam estratégias para tentar educar, até porque nem confiam na espiritualidade superior também. Eu vi isso também lá no norte, lá no Amapá, na terra da Lahá. Não é por acaso. O pai educava os filhos e abria o evangelho do lar. E quando abria, ele selecionava qual era a página que ele queria abrir. Ele abria naquela página, via a página, mas ele selecionava antes. Ele fazia que abria ao mesmo, ao acaso, mas ele abria premeditadamente. Abria e a página, que mensagem bonita. Olhava para o filho, para quem a página se dirigia, e mandava a bala do filho. Mas isso de tanto acontecer semanalmente, os filhos sacaram que o pai estava forjando de que abria o evangelho na casa. E naquele dia, quando o pai foi abrir, os filhos disseram: pai, deixa que nós vamos saber. Tinham já o evangelho na mão, já marcado na página do pai. Abriram leis. Que mensagem bonita, né, papai? Aí todo mundo começou a rir a partir dele, e ele me contou essa história. Era o Simão Pereira de Souza,
Eles descobriram algum treta que ele fazia. Ele não confiava nos espíritos, ele confiava mais nele, abria a página, esquecendo que ele fazia parte do lar e precisava ser evangelizado também, não era só os filhos. Então nós, pais, temos essa maneira de querer controlar filho inadequadamente. E a gente cai na utopia de dar o celular para controlar filho. Olha a coisa mais bonita, a ignorância dos pais achando que vão controlar filho no celular. Dando o celular nunca atende. O filho sabe, o filho está naquele momento que não quer atender, não atende mesmo. Está na bolsa, descarregou, esqueceu do carro, tem que ter uma desculpa, nunca atende. E a mãe pensa que ela é inteligente, o pai telefone para os amigos já tem lá o íconezinho. Não, tigresa, a mãe dele, leão, o pai dele, vai, está voltando para casa. Eles sabem tudo. Os adultos são muito infantis às vezes. Salva aquela americana que fez um aplicativo, quando o filho não atendeu o telefone dela, o telefone descarrega lá e só pode ligar para se estiver morrendo, né, para uma emergência, ou para ela mesmo. Já fez esse aplicativo que vai fazer o maior sucesso com os pais, mas não vai pegar o chip, porque eles vão esquecer. Depois da noite, eu me esqueci, ela vai, não atendeu, vai ter sanção, mas não vai resolver o problema. Então a gente acha que resolve, então aquelas mães que acham que na porta de casa o filho chega, tá vendo? Essa mãe diz que ela tem um aspirador de filho, fica andando na porta de casa, não chega. Aí quando ele chega, ela está mais para lá do que para cá, não é verdade? Está aborrecida e ele chega tranquilo, amoroso, tomou só ice, bebida alcoólica ele bebe, só ice. Ai mãe! Então ele chega, já vai para lá do que para cá, já está livre, dependendo do temperamento, para enfrentar até o pai, se tiver necessidade de enfrentar, então ele vem na boa, sorrindo, mamãe eu te amo, e ela percebe que ele não diz isso, está bêbado. Abre a boca, dá o bafaquinho, dá o bafo para dentro. A mãe do cara que deu para dentro do bafo. Em vez de botar para fora, eu estou para dentro. E aí pronto, aí ela começa a ter um ataque de histeria. Cai no sofá, premeditadamente, já botou o sofá, ele cai e começa a passar mal. Ah, não adianta quando o filho está alcoolizado, não adianta passar mal porque o filho não para, se guardar, não resolve. A gente não resolve as coisas assim no conflito desse jeito, quando tem bebida alcoólica e quando a gente está destemperado, deixa todos os dois dormir, um para sair da crise alcoólica, o outro da crise de raiva, e no dia seguinte senta para poder realinhar as questões. Porque é assim que se educa, é assim que se trabalha pelo diálogo. E a amorosidade é a pedra de toque que faz com que os pais segurem os filhos. O filho não faz, não é porque o pai disse que não fazer, a mãe não fazer, não faz, porque quem disse para ele não fazer, ou para ela não fazer, os ama. E tem uma razoabilidade na sua fala. Então eles ponderam, ficam no conflito, mas não fazem. E se fazem porque não é suficientemente razoável. E se fazem para o pai, para a mãe, de uma forma direta ou indireta, vomitíssima. E essa amorosidade ela só é conquistada pelo ingrediente fundamental de uma família saudável, que é a emocionalidade compartilhada. Pais, filhos, o lar, ele tem tipicamente um funcionamento emocional. Uma família que não vive a emoção é uma família estéril, esquisita, fria, difícil de ser compreendida como família doente, portanto, disfuncional. Uma família saudável, a gente se toca, se beija, ri, chora junto. Passou no vestibular, passou no concurso, a gente faz festa, não passou, todo mundo chora. É natural da família essa cumplicidade na emoção. O toque é fundamental. É no toque que nós expressamos o nosso carinho, a nossa ternura. Ou, em circunstâncias outras, a nossa firmeza segurando o filho pelo braço. Não faça isso, porque você é pequenina, que ainda está aprendendo o que deve fazer, o que deve fazer. O pai diz para ela fazer, ela diz, fácil, 3 anos, 4 anos, você precisa segurar no braço. E dar uma sacudidela assim, para ela saber que tem autoridade ali. Não precisa esmagar o braço da criança. Espancar a criança, né? Eu mostro a chinela. E a criança logo obedece, instinto de defesa, até o gato, o cachorro faz isso, obedece a você. Mas não deixe sopa sendo pulando na sua perna. E quando ele crescer e fizer academia, você já não vai poder mais usar o cinturão e segurar, você nem abarca o braço dele. E cuidado, se ele chegar alcoolizado naquele dia, se você
fazer um enfrentamento com tudo que ele tem armazenado de mágoa. A gente vê todos os dias aí pela televisão, figurativamente falando, tragédias que acontecem no lar. Ao ponto de hoje, pais e avós, quando vão dormir, trancam a porta, lá na casa do ladrão. Ele não sabe como os filhos e netos vão chegar. Hoje, com a drogação, as coisas estão nesse nível. Então, a afetividade compartilhada. Desde pequenininho você vai exercendo o amor com o contraponto da energia, ministrando o processo da educação, viabilizado pelo diálogo, que vai clareando a resolução de conflito e que vai deixando muito claro como é que você faz com as coisas que não estão bem. E estabelecendo normas, regras de funcionamento. E desde pequeno, porque quando os espíritos nascem, eles já trazem, encarnam, eles já trazem as suas funções, as suas inclinações. E o pai, como um grande jardineiro, vai vendo onde é que estão as ervas daninhas, para poder fazer as intervenções em tempo hábil. Logo, os pais devem chegar junto aos filhos para poder fazer esse manejo educativo desde pequeno, que necessário é cúmplice, é emocional, é dialogal e é vivencial. Não é pelo outro. Diga para o nosso filho, meu amor, diga que eu não gostei daquilo. Por que você não diz que você é teu pai ou que você quer amar? Por que você diz papapá, dizer para o garoto que não deve você, tem que dizer para o garoto de 5 anos que não é para fazer aquilo ou deixar de fazer? Olha, diga para ele que não é para botar em cima da mesa isso. Chama ele, trata com ele diretamente. Não tem intermediário, não tem que colocar a dentro de casa, não. Tem que fazer um contato direto, para que estabeleça-se o processo da vinculação emocional claramente. Assim, nós vamos regendo as funções negativas, as imperfeições. Outro dia eu vi uma cena dessa. Eu tenho um neto de 5 anos. Ele tinha 4 nessa oportunidade. 4, estava fazendo 4. E ele me cuspiu. Ele é um espírito superior, mas ele ainda não se deu conta que ele é um espírito superior. Eu acho que ele deu um passo de sopro, ele cuspiu. E o nome dele é Noah. Noah é um nome bonito, né? Mas Noah, traduzido para o português, é Noé. Noé não é um nome assim bom, botando um espírito superior. Ela botou Noah. A gente põe um rótulo, mas o conteúdo continua o mesmo. O Noah é danado, levado da breca, agressivo. Então ele me cuspiu. Quando ele me cuspiu, antes de qualquer intervenção, a mãe viu isso. Aí parou. E aí eu fiquei esperando, porque quando tem mãe e pai, avô não se mete. Porque todo avô é abestalhado, toda avó é abestalhada. Quando mete a colher é só para atrapalhar a criança dos pais. Avô é amor incondicional na ausência dos pais. Na presença dos pais, no processo da educação, naturalmente, que os pais têm prevalência. E o avô, por mais que não concorde, a avó, por mais que não concorde, a chancela aos pais não subverte a autoridade dos pais. Mesmo que depois tenha que conversar por fora, se a pegada tiver sido muito forte, muito frouxa. Mas normalmente não é assim. Normalmente os avós metem a colher e fazem isso. O bichinho vai comer depois. Você não vai comer os pais. Porque é você que vai dar a eutanásia primeiro, vai envelhecendo. Então tem que educar o garoto. Se o Noah está me cuspindo com 3 anos para quase 4, vocês imaginam quando eu tiver 90? Ele vai fazer assim, puf, para dentro do caixão. Aí ela disse, Noah, ele parou. Peça desculpa ao povo. Quem disse que o espírito superior pedia desculpa? Noah, peça desculpa ao povo, ele só me olhava. Noah. Aí ela foi, agarrou na mãozinha, no bracinho dele, aquela agarrada à base, e fez aquela sacudidela, o espírito acordado. Deu uma sacudidela dele assim, peça desculpa pro vovô. Aí ele começou a tossir. Criança de 4 anos, quando começa a tossir, você já sabe o que é que vem em seguida. Ela disse, pode tossir, peça desculpa pro vovô. E o desgraçado do espírito não me pedia desculpa. Porque o meu coração nessa hora já estava penalizado. A avó deitada na cama já estava batendo infarto no meu carro. E a avó estava comendo, uma violência contra a senhora. E o garoto começou a dizer, pode tossir. Depois
o sino do templo foi coroado com um tino já bem previsto, dentro da tradição das crianças que tossem e não querem fazer o que querem. Vomitou. Ela deu uma sacudida, ela disse: pode vomitar, peça desculpa, segurou também. Eu quero crer que se não fosse comigo, não fosse com os avós, a intervenção deveria ser diferente, ou seria diferente, não é que deveria ser diferente, mas ela continuou firme. E aí, ele não pedia mesmo depois de ter vomitado. Ela foi no ouvido dele e disse uma palavrinha mágica. E quando disse, começou a chorar. Aí, pronto, festa triste. Bem, meu filho, não faça isso, papá. Aí vai, tá. Vocês querem saber o que ela disse no ouvido? Só as mulheres, né? Vocês sabem que eu não perguntei para ela na hora? 3 meses depois, mais ou menos, eu chamei o Wendy, porque também em casa, de espírito superior, ninguém tem nome comum, esse nome dela é Wendy. Não é Maria Joana, Wendy, a outra é Krishna. Só tem isso lá, é uma playlist de legal. Noah, só tem o Alter. Eu disse: Wendy, o que você disse para o Noah naquele dia? Ela disse: tio, eu me lembro. Ela deve ter dito uma coisa tão traumática que ela mesmo bloqueou e esqueceu. Mas aí eu me lembrei de Emmanuel, com Chico Xavier, quando o Chico estava com dificuldade no manejo lá com o sobrinho dele, que não conseguia fazer uma intervenção de enquadramento adequado na disciplina, e o Emmanuel colocou para o Chico uma fábula que fala, uma ocorrência, um conto que fala de que o filho do rei estava sobre o elefante e não queria descer de cima do elefante. E todo mundo vinha para ajudar o filho do rei a descer diante do rei. E disse: meu filho desce, o outro fazia cambalhota, o outro fazia o outro cantava, o outro disse: meu coraçãozinho desce, pelo amor de Deus, desce, filho, e o cara não descia. Aí o rei mandou chamar o filósofo, pegou a escada, subiu, foi no ouvidinho dele e disse as palavrinhas mágicas. E desceu. Quando desceu, o garoto imediatamente desceu. E todo mundo. O rei então se aproximou do filósofo e disse: o que é que você disse para ele? O filósofo, sorrindo, disse: majestade, muito simples. Eu disse: pense, meu filho. É lógico que ninguém ia dizer para o rei o que ele disse, nem ele. Porque todo mundo já tinha dito isso para o garoto não desceu. Ele foi no ouvido do garoto e disse: desce, vai levar uma surra. O garoto imediatamente desceu. Porque quem diria no ouvido, diante do rei, para que ele desça, não vai apagar? Era decolar o rei. Tratar o rei, filho da majestade desse jeito. Então todo mundo só usou uma estratégia, ninguém usou da disciplina, da energia, da firmeza. Essa era o resumo da ópera, moral da história, que eu dizia para o Chico. Para que ele pudesse ser mais firme, dada a docilidade do Chico, ele precisava incrementar a firmeza para poder educar ao sobrinho. Nós, quando estamos do lar, ele é mais saudável quando nós temos uma chegada amorosa e firme. A gente é dócil quando precisa ser dócil e enérgico quando precisa ser enérgico. Porque são dinâmicas que representam o amor com firmeza, com precisão. A gente não ama porque a gente é sempre ficar com carinha do lado, vestido do lado. Meu filho, isso resolve no momento, não resolve. Você tem que firmemente se posicionar. Então, uma família saudável é aquela que, observando essas leis, ela valoriza a expressão do afeto e faz o manejo da afetividade desde pequeno, traçando limites que estão entre a firmeza e a docilidade, entre através de uma autoridade que não é autoritária e que se coloca de uma forma pela afetividade, ganhando espaço no coração dos filhos, e que nesse relacionamento o diálogo é um instrumento fundamental para o processo educativo, porque é ele que faz a reflexão do vivido, da atitude, da ação, e não o monólogo, o sermão ou o silêncio quando a gente precisa tratar da questão e não trata, porque a gente fica calado, deixa passar e não vai tratando, agora vai debaixo do tapete, vai debaixo do tapete.
Um lar saudável é aquele que valoriza as coisas como coisas que são intermediárias, mas dá prevalência às pessoas que vivem dentro de casa. Portanto, é um lar cujo olhar é um olhar que está sempre apontando na direção da subjetividade, do espírito que habita o lar, e não daquilo que o espírito vai usar para o seu processo evolutivo, que são as coisas materiais. Logo, é muito importante o bom alimento, mas é fundamental a alimentação da emocionalidade do homem. É fundamental uma roupa que possa agasalhar o filho, mas se o teu abraço não fizer o mesmo para poder oferecer calor ao filho, provavelmente ele vai buscar outros abraços, nem sempre adequados. Um lar que seja rico de saúde e de funcionalidade é aquele no qual o filho se sente cuidado e não abandonado. E em sendo cuidado, ele vai perceber que ele é protegido, mas não super protegido. Um bom lar é aquele que favorece os valores que devem guiar os espíritos nessa travessia reencarnatória, que são valores morais. Aqueles que somos espíritas preconizamos os valores cristãos, que estão lá no Evangelho, que à luz do pensamento espírita dão substância para o funcionamento da família para o resto da vida. Para o resto da vida. Como viu nosso companheiro e amigo Raul Teixeira, narrando à luz, narrei essa experiência aqui, ele visitando um amigo, que é meu empresário, e chegou uma terceira pessoa e viu um retrato de Allan Kardec atrás do empresário. E o cidadão disse: mas puxa, você conhece esse homem? Sim. Você é espírita? Sim. Eu não acredito que você segue o espiritismo. O empresário disse: sim, já começou a ficar meio titubeante, o cara estava tão enfático. E o Raul presenciando aquela cena esquisita. Aí de repente ele bateu assim na mesa, o chegante disse assim: esse Allan Kardec me persegue. Aí fez um silêncio e disse assim: desde criança, os meus pais me colocavam na evangelização infantil. E eu fui criando vendo Allan Kardec espiritismo, Allan Kardec espiritismo. Fui para a juventude Allan Kardec espiritismo. Quando eu cheguei na juventude, eu queria passar minhas batatas, levava Allan Kardec espiritismo. Quando eu ia para o prato, queria usar droga, levantava Allan Kardec espiritismo, Allan Kardec espiritismo. Quando eu queria passar os meus amigos de batata, eu lembrava da ética do espiritismo, Allan Kardec espiritismo. Aí eles riram, né? E entenderam, ele estava fazendo uma fala gozadora até. Depois ele disse: vocês sabem como é meu nome? Allan Kardec. Os pais não só colocaram ele à luz do pensamento espírita, mas com medo de botar o nome de Allan Kardec. O pobre coitado estava marcado até o nome. Fez com uma amiga, os filhos dela são assim: um é Allan Kardec, o outro é Sheila. Eles se batem toda hora: Sheila, Allan Kardec, Allan Kardec, Sheila. E eu digo: mas puxa, você colocou esses nomes? Não, fui eu, foi Deus. Como Deus? Não, eu botei no papelzinho, anotei no papelzinho, joguei qual, peguei os nomes. Mas quem estava nos papelzinhos? Estava dando Sheila, eu digo: passando a de beleza. Foi Deus que decidiu que seria Allan Kardec e ela fosse Sheila. Eu digo: o Teofrasto não estava lá no papelzinho? Não estava o Teofrasto, ele estava, botou só o espírito superior. Botou o rótulo, mas o espírito veio das sombras. Então, essa educação dos valores espíritas, elas fazem a partir do pai e da mãe, que são as principais referências psicológicas dos princípios que eles falam, para onde eles apontam para Jesus e Kardec. Mas os pais são os principais exemplos de que é bom Allan Kardec e Jesus. Porque se ele apontar para Allan Kardec e Jesus, mas for um contra-exemplo, o filho vai ficar com quem? Vai ficar com o exemplo dos pais. Um mau exemplo dos pais. Então, os valores e princípios morais nós vamos cultivar para que a família seja saudável, entendendo que nós vamos no esforço de dar o exemplo do cultivo desses valores, para que a família possa ganhar substância e possa avançar na direção do bem para ser uma família saudável. Uma família, portanto, que não é saudável é aquela que vive ou na rigidez ou na permissividade, que não valoriza o diálogo, mas sim o mando e o comando autoritário, que não valoriza tanto os valores emocionais, mas valoriza muito os econômicos e materiais, que não valoriza
tanto a emoção, mas valoriza muito a intelectualidade, foi o melhor colégio da cidade. Uma família não saudável é aquela que foca nos valores materiais, intelectuais, físicos, mas que em desprestígio dos espirituais, dos afetivos, dos emocionais e dos morais. Uma família que não é saudável não consegue dialogar, não consegue ter os ritos de passagem juntos dentro de casa sem muito conflito. E a luz, os membros de casa estão sempre em outras casas. Os pais estão sempre fazendo horas extras, picos, para chegarem mais tarde em casa. Porque o lar não é um ninho, parece que é uma espinheira. São famílias que não são saudáveis. Agora vocês estão em condições de dizer se a família de vocês é saudável ou não é. Depois do intervalo voltamos para as perguntas. Depois voltamos por uma outra parte. Andando um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais para trás, de modo que não se pudesse ferir tão rudemente, mas que pudessem assegurar uma proximidade e um calor que lhes facultasse sobreviver àquele clima invernal. E assim o fizeram. Assim somos nós em família. Somos aqueles que trazemos espinhos, que distantes uns dos outros, não lograremos de vencer. É necessário nos aproximarmos no exercício de amorosidade cotidiana, e dando um pouquinho mais para trás, flexibilizando, relaxando, cedendo aqui, cedendo ali, nós vamos aos poucos criando um ambiente de proximidade tal cuja afetividade assegura a unidade do lar e, por extensão, favorece de que cada membro do lar possa fazer o seu crescimento intelectual e moral na direção de Jesus. Esse movimento de aproximação é oferecido pelo Evangelho, que nos propicia esse olhar das virtudes que nos faz pessoas melhores dentro de casa, lidando com aqueles que nem sempre combinam conosco, coadunam com o nosso jeito de ser. Mas o lar é a melhor instância. E se nós fizermos esse investimento, nós estaremos fazendo a vitória do eu interior sobre o ego. E o ego, cedendo ao eu superior e sendo seu servo, nós haveremos de ter um comportamento mais consonante com aquilo que o lar precisa para ser um lar melhor. O bom lar não é um lar perfeito, é um lar que consegue se exercitar na superação do seu cotidiano. Há espíritos que reencarnam no lar e são muito harmonizados e vêm com tarefas muito específicas para além do lar. Não tem muitas dificuldades nos seus interrelacionamentos, mas a maioria dos lares tem desafios imensos e alguns são desafios incomparáveis. Valorizemos o lar onde estamos como sendo o melhor lar aonde nós vamos inseridos, e é lá dando o que podemos dar, crescendo o que damos e ajudando os outros a crescer. Nesse clima de aquecimento evangélico pelo movimento de aproximação das virtudes nos ensejos de Jesus, haveremos de nos fortalecer nessa unidade, dando-nos a condição de superar os apelos infernais e invernais que acontecem todos os dias, e que claro, enquanto conjunto, haverá de sobrepor-se, e no final, na reta de chegada, pós-túmulo, haveremos de fazer uma avaliação de que a família que tivemos não só foi a melhor família, mas nós conseguimos fazer o nosso melhor e avançamos muito mais além daquilo que supunhamos. Quando fora do corpo, avaliaremos então de que o nosso reencontro ele estava pautado numa história nem sempre amorosa e muitas vezes muito complicada, recheada de crimes e crueldades, e de que agora, saindo do corpo, nós logramos estabelecer a palma da vitória juntos, coletivamente, num processo que transformará aquela família consanguínea, que não era uma família espiritual, dando um passo nessa direção da grande família da fraternidade, pelo amor que nós conseguimos esculpir a partir das dificuldades, dos espinhos que todos nós trazemos. Que Jesus nos guarde
e nos mantenha nesse anseio de ser melhor a cada dia, conosco mesmo, nessa vitória, que o eu interior, que o nosso espírito, que o nosso Cristo interno haverá de fazer do nosso ego, contribuindo para que o nosso lar seja um lar melhor. Obrigado. E agora que você ouviu essa mensagem profunda, o que ficou no seu coração? O amor pede passagem é mais do que um tema bonito para uma palestra, é uma ordem espiritual para a vida. O amor não é algo que esperamos passivamente, ele é algo que se pratica, que se doa, que se espalha. Ele é a arma mais poderosa contra a dor, o medo, a revolta e o egoísmo. Onde há amor, há luz. Onde há luz, há sentido. Onde há sentido, há vida, mesmo após a morte do corpo físico. Este seminário nos lembra que cada gesto de amor tem um eco eterno. Quando perdoamos, libertamos não apenas o outro, libertamos a nós mesmos. Quando estendemos a mão ao sofredor, ampliamos o nosso próprio caminho evolutivo. E quando vivemos na prática o amor ensinado por Jesus, nós nos tornamos instrumentos de transformação no mundo, luz em meio às trevas. Se essa mensagem tocou você, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Deixe nos comentários o que mais impactou seu coração. E se inscreva para continuar nessa jornada de amor e evolução espiritual. Porque o amor não pede permissão, o amor pede passagem.